Bom, e a Justiça Argentina determinou nesta quarta-feira a extradição de 5 brasileiros condenados pelos atos do 8 de janeiro, considerados foragidos pela Justiça brasileira. São eles Joelton Guzmão de Oliveira e Wellington Luiz Firmino, condenados a 17 anos de prisão, Ana Paula de Souza e Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, condenados a 14 anos de prisão, e Joel Borges Correia, condenado a 13 anos de prisão. Os 5 integram um grupo de 61 brasileiros condenados pelo Supremo e que se refugiaram na Argentina. O pedido de extradição foi feito pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O juiz Daniel Rafecas, do Tribunal Federal Criminal número 3, é o responsável pelo caso. À imprensa brasileira, o magistrado disse que todos os 61 serão submetidos a julgamento de extradição em algum momento. Piotr, a gente trouxe essa informação hoje, ele tinha até 3 dias úteis para dar, né, esse resultado, decidir sobre a extradição, e agora os 5 brasileiros podem apelar dessa decisão do juiz Rafecas à Suprema Corte da Argentina, que vai ter aí a palavra final sobre esse assunto, mas ainda não tem prazo definido. Bom, aí é uma decisão da Justiça. São, né, como nós falávamos ontem, é bom a gente lembrar, temos a instância judicial e depois temos a decisão. A extradição não é a Justiça quem determina. A Justiça só julga se pode ou não. A decisão é executiva de extradição e aí cabe, obviamente, ao governo Milei. Tanto que, por exemplo, o Supremo, quando foi pedir isso daí, ele encaminhou ao Ministério da Justiça aqui, que encaminhou ao Itamaraty, e o Itamaraty foi falar com os órgãos homólogos na Argentina, até que chegou na Justiça Argentina. Bom, essa decisão tem que passar por tudo isso. Ainda assim, além de um recurso à Suprema Corte Argentina, essas pessoas ainda têm o direito, na verdade, elas podem ter o benefício de um refúgio concedido tanto pelaquela Comissão Nacional de Refugiados Argentina, que é a CONARE, como também pelo próprio presidente Milei. Agora, fato é que essas pessoas, algumas estão presas, e essas estão presas estão sofrendo as agruras da prisão na Argentina. E aí, por que elas estão presas? E aí nós já temos algo que precisa ser considerado, porque não há manifestação do governo argentino nesse momento. Porque a prisão de alguém que é inocente ou de alguém que foi julgado ilegalmente no país aqui, se essa é a razão, isso já é uma tortura. Prisão, para quem não merece, é uma tortura. E basta simplesmente cancelar o direito de ir e vir de alguém. Você está pegando uma liberdade, né? Mas vamos lá. Ainda há esses recursos, mas tem uma pergunta que a gente precisa fazer, tanto para o governo argentino quanto para o governo italiano. Eles têm noção exatamente do que está se passando no Brasil? Acho que não. Tanto o governo Milei quanto o governo da Giorgia Meloni também. Acho que porque não. Nós temos 2 casos ali, né? Tem o da Zambelli, sim, há um julgamento que já foi feito no Brasil, mas de que maneira esse julgamento existiu no Brasil? A Corte levou em conta, garantiu a ela o devido processo legal? Garantiu a ela a ampla defesa? Se a gente olhar pelo histórico do Supremo, não. E eu não estou nem julgando o mérito do caso, eu não vou entrar no mérito do caso. O mesmo caso do ex-assessor do Alexandre de Moraes, o ex-perito do Tribunal Superior Eleitoral. Ele também está respondendo uma condição melhor, que ele está em casa, mas não pode deixar o país. De novo, o governo da Giorgia Meloni sabe o que está acontecendo no Brasil? Porque o direito romano, do qual herdamos o direito brasileiro, não prevê que julgamentos não tenham devido processo legal e o direito à ampla defesa. Tampouco o governo argentino, tampouco a justiça argentina. É interessante como há um certo tecnicismo do juiz. Ele fala, estou aqui, peguei, estou julgando. Não sei qual é a orientação política desse juiz. Como aqui há juízes com orientação política, não duvido que haja também na Argentina. Ele vai lá e aplica a tecnicalidade da lei. Não, estou julgando aqui, então eu acho que sim, que tem que ser deportado. Felizmente não é uma decisão desse juiz. Porque se fosse, a gente teria problemas sérios. O Brasil não é uma democracia, tampouco um Estado democrático de direito. As leis não são cumpridas aqui, a começar da Suprema Corte, que legisla de acordo com a conveniência. Essas informações precisam chegar, seja pela direita brasileira organizada, seja por outros agentes, porque o governo brasileiro vai atuar no sentido contrário, de punir essas pessoas em parceria com o Supremo Tribunal Federal. Mas o governo de Giorgia Meloni e o governo de Javier Milei precisam ser mais bem informados. Augusto. Da imprensa brasileira, a velha imprensa, não vou cobrar nada, porque de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Eles não vão informar. Mas eu cobro isso dos deputados. Eu acho que os parlamentares de oposição
deveriam fazer um trabalho de abastecimento de informações para que os argentinos entendam com o que estão lidando. Quando eu trabalhava na Veja, um repórter e um fotógrafo da Veja, por uma série de acasos, eles flagraram um sequestro de um casal de uruguaios perseguidos, os sequestradores contavam com a ajuda de um policial brasileiro. A divulgação, que tinha sido jogador de futebol e era conhecido, lá no Rio Grande do Sul, eles reconheceram por isso. A divulgação desse caso impediu a morte, pelo menos desse casal que foi sequestrado. Um casal jovem, de uruguaios, e fora documentada a passagem deles, pelo menos, por Porto Alegre. A imprensa fazia isso. Agora, a imprensa estatizada não informa a verdade. Os argentinos, o Piotr lembrou muito bem, precisam saber que esses presos não tiveram a individualização de conduta. A começar disso. Que não foram acusados de alguma coisa concreta, definida. Foram julgados em rebanho. Foram quem participou e quem não participou das arruaças. Esses receberam a mesma pena, todos. Não tiveram o devido processo legal, nem o direito de ampla defesa. Isso basta para que você decida não devolver aos carrascos os que tentam fugir do horror que foi instalado no Brasil. Pois é, Consta, é possível aí que essa decisão da Justiça Argentina já tenha esse viés, né, com as bênçãos da imprensa internacional, né? Sem dúvida. Bom, cabe recurso, nós temos que torcer para que eles não sejam, de fato, extraditados, né? Seria muito ruim. É preciso mostrar que é uma perseguição política, que são presos políticos. Há precedentes, né, em outros casos de pedido de extradição que foram negados, como Alan dos Santos nos Estados Unidos durante o governo Biden, o Oswaldo Eustáquio na Espanha. Então vamos acumulando países que olham o pedido de extradição e não reconhecem crime ali, né? Então seria importante a Argentina entrar nesse rol também. Então vamos aguardar, né? Eu espero realmente que não aconteça o pior. Marcília, para a gente fechar o assunto? Vale só lembrar que a gente tem aqui, o correspondente a uma decisão de um juiz de primeira instância. E os juízes de primeira instância, de uma forma geral, nós temos muito isso em todos os países, não apenas no Brasil, não apenas na Argentina, muitas vezes são ideológicos, muitas vezes são juízes de esquerda. O Trump também sofreu algo, vamos dizer, parecido com os juízes federais de primeira instância há algum tempo atrás, que queriam barrar suas políticas. Então, isso acontece. Vamos ver agora na fase recursal e, sobretudo, quando chegar ao CONARE, porque ali é o Milei que vai apitar. E tem um ponto interessante que o Milei vai se colocar numa situação de decisão que pode ser uma encruzilhada interessante. Quer dizer, se ele defender os extraditados, né, os que estão agora com essa decisão, ele vai confrontar-se com o seu judiciário e com o judiciário brasileiro, né? Ou ele vai aceitar a decisão do judiciário e, com isso, confrontar-se com os seus valores. Então, é uma boa chance para o Milei mostrar quem ele é de verdade.